Se não travar, tá bom. Mateus, Lucas, Isadora, Sara, Pedro, Gustavo, Lara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Pessoal, só também eu vou enviar para o Danilo, evidentemente, mas eu já corrigi as provas de vocês, tá? As avaliações, bem tranquilo, todo mundo foi bem, tá? Um caso ou outro, assim, que sempre escapa, mas de qualquer maneira, de uma forma geral, todos foram bem nas avaliações, tá? Então, daqui a pouco vocês vão receber as notas para poder fazer o balanço aí das questões que vocês foram bem, que vocês foram mal, enfim, né? Ficar atento aí a esse lance. E, claro, ir tirando as dúvidas conforme elas forem surgindo. Só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui, que talvez eu possa precisar. Se eu achar a caneta, né? Porque eu perdi a caneta do quadro. Tá tudo junto. Vamos lá. Então, só para constar, meu computador vai bugar de tanta coisa USB que está conectada nele. Só para constar, vocês foram bem, tá? De uma maneira geral, todos foram muito bem, tiveram muitas notas altas mesmo, assim, de fechar a prova mesmo. Muita gente. Um ou outro erro, pouco vacilo, né? Isso daí eu não sei como que vocês estão fazendo, se estão fazendo, se não estão, se estão colando, se não estão. Isso daí eu não tenho domínio porque eu não estou vendo. Então, parte da consciência de cada um aí fazer as provas ou não da forma que melhor se adequar, tá? De qualquer forma, você tem que pensar que sempre é você que pode sair prejudicado, né, de uma situação, qualquer que seja ela. Enfim. Então, só parabenizá-los aí de uma maneira geral, porque tiveram ótimas notas, as duas turmas de uma forma geral, tá, pessoal? Tô falando porque são as duas que estão aqui, então, as duas. Nós vamos falar hoje, tem alguma coisa do capítulo 14 que vocês queiram que fale, algum detalhe que vocês precisam passar aí para a gente passar ou não para o próximo capítulo, que seria o capítulo 15 do livro 5. Vocês já receberam esse livro? Já, né? Junto do 4. Tá, beleza. A gente já está caminhando para o final, tá? Mais um livro a gente conclui a disciplina de Química. E se caso a gente, né? Eu espero que volte, porque, enfim, vamos ver como que vai proceder. E tem uma série de fatos que não é só eu espero que volte, tem uma série de coisas que a gente tem que ponderar, né? Como eu já falei com vocês, pessoas que moram com os avós, pessoas que até mesmo o próprio aluno que tem algum problema já de saúde, problema não, alguma comorbidade, né? Então, a gente sabe que tudo isso são fatores que a gente tem que ponderar e perceber no outro, né? Não é só em mim. Ok, beleza, ó, eu posso ir tranquilo, mas será que o meu colega ele pode, né? E se ele não pode, será que a gente está tendo a mesma oportunidade? Enfim, essas coisas que a gente vai ponderando e pensando aí na hora do retorno para as aulas efetivamente. De qualquer forma, se caso a gente continuar nesse formato, né, não sei por quanto tempo, vai chegar um momento que a gente vai fazer uma revisão, tá? Então, uma revisão geral, desde lá do primeiro livro até quando a gente conseguir fazer.
Então, eu acredito que, de certa forma, vai dar uma intensificada aí no nosso estudo, tá beleza? É isso. Ninguém tirou. Bom, pelo também, como eu vi as notas lá, ninguém tirou dúvida, então poucas pessoas tinham dúvida mesmo em relação aos capítulos abordados, tá? Então, eu deixei aberto lá aquele horário, mas ninguém me procurou, exatamente ninguém me procurou, então quer dizer que todos estavam bem no conteúdo e etc. Né? A prova tinha sido dia 17, eu abri um tirar-dúvidas no dia 16, enfim, é isso. Hoje, então, a gente vai para o capítulo 15, tá? No livro 5, o primeiro capítulo do livro 5, eu vou pegar ele aqui. Se caso, de repente, eu travou, etc, 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 você vai me dá um toque lá no WhatsApp, porque o PC está dando algum bug, deve ser alguma atualização do Windows 10 agora recente que está fazendo algum bug no PC. Não sei quem tem o Windows 10 se está sofrendo algum problema, mas eu tenho tido alguns probleminhas com o Windows 10, né? Não sei se vocês reparam isso. É assim. O seu também está assim? Tá. O meu tá cheio de bug, cara, bug de conexão com a internet, bug de USB, enfim. Então, como eu uso muitos recursos no USB, pode ser que trave a minha câmera, trave a imagem e trave tudo, eu vou ter que reiniciar. Eu mando mensagem lá no grupo, beleza? Então, vamos lá. Capítulo 15, pessoal, ele vai trabalhar ainda com as questões de ácidos e bases. Não estou apresentando a tela, tá? Eu vou abrir o livro aqui para vocês agora. Ele vai continuar trabalhando com as questões de ácidos e bases, só que agora a gente vai aplicar aquelas teorias. Entender, por exemplo, como que se classificam os ácidos diarrênios. Perceba que ele já deixou até aqui bem claro o estudo dos ácidos diarrênios. Por que ele tá deixando mais claro a teoria de diarrênios? Porque ela é mais presente na primeira série do ensino médio, né? Até porque também a nomenclatura dos ácidos, ela vai levar em consideração a teoria, né, as caracterizações dos ácidos, vai levar muito em relação à teoria de Arrhenius, tá? E não a teoria de Bronsted-Lowry ou Lewis. Então a gente acaba que para classificar, nomear, enfim, caracterizar ácidos e bases, a gente utiliza a teoria de Arrhenius e isso vai se aplicar a qualquer substância dentro do contexto do que é um ácido, do que é uma base. A teoria de Arrhenius ela fica mais fácil de visualizar estas características dos ácidos e das bases. Então, depois eu posso extrapolar estas características para a teoria de Bronsted-Lowry, para a teoria de Lewis, enfim. Eu posso ampliar, né, o raio de ação dessas características para as outras teorias. O que a gente vai ver nesse capítulo 15? Presta atenção que agora começa uma parte que normalmente é uma parte que o pessoal não gosta muito, que é uma parte mais técnica desse estudo das funções inorgânicas. De agora em diante, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai caracterizar, nós vamos classificar, né, dar características, classificar, e nós vamos nomear ácidos e bases, tá bom? Então, a parte que muita gente chama de parte chata da química, muitas vezes é essa parte que envolve a nomenclatura. Por que ela é um pouco chata? Porque, na verdade, a nomenclatura são conjuntos de regras. Então, se são regras, dentro da química, quando uma regra ela é orientada, né, quando a IUPAC determina uma regra, você tem que seguir aquilo exatamente do jeito que é. Exatamente, você não pode mudar uma vírgula do local que está indicado para botar a vírgula. Não pode. Então, se torna um pouco mais denso justamente por isso, porque você tem que seguir à risca as regras que são estabelecidas pela IUPAC, no caso das nomenclaturas dos compostos.
Por que que temos que seguir a regra de nomenclatura à risca? Porque as substâncias químicas não podem ter ambiguidade nos seus nomes. Segundo, duas ou mais substâncias químicas não podem ter o mesmo nome. Elas podem ser constituídas pelos mesmos elementos, mas elas não podem ter o mesmo nome. Porque senão, imagine, se eu tenho a fórmula da água, H2O, e tem a da água oxigenada, H2O2. Se eu chamo tudo isso de água, quando eu falar a água, eu estou falando da fórmula H2O ou eu estou falando da fórmula H2O2? Então, é preciso ter essa diferenciação e essa, digamos assim, essa coerência na hora que você vai dar o nome das substâncias, né? Então, você tem que seguir à risca as regras. Se fala para botar um X no final do nome, você vai colocar o X no final do nome. Se fala para começar o nome com a palavra Y, você vai começar o nome sempre com a palavra Y. Você não pode deixar de colocar. Por quê? Porque se tiver uma questão discursiva ou até mesmo objetiva na prova que você vai fazer, e ela pede para que você dê o nome e você não coloca uma determinada situação que é da regra do nome da substância, você errou a questão. Por exemplo, se você não coloca a palavra ácido na frente do nome de qualquer ácido, você errou. Não tem, entende? Então, esses tipos de situações, elas se tornam um pouco chatas porque elas são mais técnicas. Elas são assim, aquela coisinha que você tem que seguir à risca mesmo. Não pode desviar, não pode inventar. Se na hora que você for dar o nome do ácido e da base, você não souber, não inventa porque você vai estar errado. Se você não souber a regra, não inventa porque você vai estar errado. É certo que vai estar errado, tá? Então, é exatamente isso. Então, fiquem atentos. Como que vocês vão pegar todas as questões que são envolvidas nesse capítulo 15? Praticando. Somente com a prática você consegue aplicar as regras de nomenclatura. Isso vale tanto para o estudo das funções inorgânicas, que a gente está vendo aqui, ácidos, bases, óxidos e sais, quanto para o estudo das funções orgânicas. Regras de classificação, regras não, né? Como que eu classifico as substâncias? Como que eu reconheço as substâncias? Como eu dou nome às substâncias? Só consigo pegar tudo isso, esses 3 pontos que é comum, tanto na química orgânica quanto na inorgânica. A orgânica vocês vão ver o próximo ano, que é comum a elas. Se vocês não praticarem, não vai dar certo. Não vai dar certo, não dá mesmo. Então tem que ter muita prática e aplicação dessas regras e desses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro começando pelo estudo dos ácidos diarrênios, tá? Os ácidos diarrênios, a gente sabe que são aquelas substâncias que quando colocadas em água, né, quando em meio aquoso, eles são capazes de se ionizar, ou seja, é uma substância covalente que produz íons, né? Uma partícula ou a partícula característica dos ácidos diarrênios, a gente sabe que é o H+, tá bom? Então, atenção a isso. Terminado esse período de avaliações, eu vou passar uma lista de atividades sobre ácidos e bases para vocês, tá bom? Sobre nomenclatura. E essa lista ela vai estar no Google Forms e ela vai valer ponto. Aquela lista anterior que eu mandei, eu também vou cobrar ela de alguma forma, então deixa ela feita, porque eu ainda não cheguei num denominador de como que eu vou pegar aquelas respostas de volta. Mas deixa pronto que eu vou usar ela também como uma atividade avaliativa. Vocês sabem que tudo que eu lanço vale ponto. Então vai fazendo porque é certo que vai valer alguma coisa. Então vamos lá. Íons ou ácidos diarrênios são aquelas substâncias que liberam a partícula característica aqui denominada de H+, né? O H+ é a partícula característica dos ácidos diarrênios. Então, ele sempre vai liberar um cátion, que é o H+. Então, o cátion, presta atenção nisso.
O cátion do ácido é sempre o H+, o H. Então, o hidrogênio presente na fórmula é sempre a partícula positiva do ácido. Tudo aquilo que está ligado ao hidrogênio é a minha carga negativa, portanto, é o ânion do ácido, tá? Presta bastante atenção nisso. Se você não sabe, vem cá e risca, ó. H+, é sempre o cátion, bota aí, sempre o cátion do ácido. E tudo que está ligado ao H+, a gente chama de ânion do ácido. Tá? Muita atenção a isso, porque esses termos cátion do ácido, ânion do ácido, eles vão aparecer tanto na nomenclatura quanto nas reações de neutralização, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, atenção a essas nomenclaturas. Beleza, a gente sabe que o ácido de Arrhenius é assim, e então a gente vai começar a classificar estas substâncias. Primeiro a gente vai classificar os ácidos. Os ácidos têm N classificações, tá bom? Depende do que você está olhando para o ácido. Você está olhando os elementos que formam o ácido? Você está olhando a quantidade de hidrogênios que podem ser liberados quando esse ácido está colocado em meio aquoso? Então, a classificação, ela leva em consideração uma série de características. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu oriento a fazer nessa parte? Para pegar as classificações. Beleza, eu estou lá estudando os ácidos e as bases, perere, aí vi uma fórmula, HCl. Mesmo que o exercício não peça para eu fazer isso, eu vou lá e olho, esse ácido, como que ele é classificado, o HCl? Como ele é classificado em relação aos elementos? Como ele é classificado em relação à quantidade de hidrogênios? Como ele é classificado em relação à sua força, tá? Uma classificação muito importante é a força dos ácidos. Então, eu aconselho sempre, viu a fórmula, detectou, tenta aplicar mesmo que o exercício não peça. Não é para você, para resolver o exercício. É para você pegar essas várias, porque são muitas informações que vão aparecer. Então, olha só. Primeira classificação, em relação à presença ou não de oxigênio. 2 tipos de ácidos existem em relação, então, ao tipo de elemento que forma o meu ácido. Se o ácido apresentar oxigênio na sua estrutura, 1, 2, 3, quantos átomos de oxigênio for. Se apresentar átomos de oxigênio na estrutura, ele é denominado oxi, de oxigênio, ácido, oxiácido, tá? E caso ele não apresente oxigênio na sua estrutura, eles são denominados de hidrácidos. Então, em relação aos elementos que formam os meus ácidos, a gente tem 2 tipos. Eles podem ser hidrácidos e oxiácidos. Isso é muito importante. A classificação em hidrácido e oxiácido, porque ela vai permitir que você classifique que você forneça determine, né, a força dos ácidos. Então, se ele for um hidrácido, eu determino a sua força de uma forma. Se ele for um oxiácido, eu vou determinar a força desse ácido de outra forma. Então, muita atenção a essa primeira classificação. Um hidrácido não tem oxigênio. IDR aqui, ó, HIDR, hidrogênio, de oxigênio. Então, oxiácido tem oxigênio, hidrácido não tem. Super fácil. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o que são os hidrogênios ionizáveis? São aqueles hidrogênios que serão liberados no decorrer do processo, tá? Então, vamos lá. Existem alguns fenômenos aqui, alguns ácidos, que eles liberam menos do que está estipulado na fórmula. Então, eu vou explicar isso depois para vocês, tá, beleza? Mas, por enquanto, a gente vai assumir o seguinte, ó, presta atenção. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, quantos hidrogênios que podem se ionizar... Ó o que eu estou falando.
quantos hidrogênios podem ser ionizados quando esse ácido vai ser colocado em água. Ele é monoprótico, ó. Prótico é do hidrogênio. Tu, né? Lembra da teoria do Bronsted-Lowry, que fornece próton, recebe próton, né? O H+ é o próton. Então, ó, monoprótico tem apenas um hidrogênio ionizável. E aqui, ó, marquem esse cara aqui, ó, o H3PO2, não é H3PO4. Ele é Olha, uma exceção. ele é uma exceção. E existem outras que depois eu vou passar uma listinha para vocês. Na lista de exercícios eu mando essa lista com as exceções em quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá bom? Então, ó, marquem aqui esse cara. Ele é uma exceção a essa regra. Por quê? Porque ele tem 3 hidrogênios. Para você saber quantos hidrogênios ionizáveis o ácido tem, a princípio você faz o seguinte: você olha quantos hidrogênios tem na fórmula do ácido. Se é um H, ele é monoprótico. Se tem 2 hidrogênios, diprótico, né? Ou um diácido também. Ó, 2 hidrogênios, diácido. 3 hidrogênios, triácido. 4 hidrogênios, tetraácido e assim sucessivamente. Agora, marquem aí as exceções. Existem alguns ácidos que, mesmo apresentando uma quantidade de hidrogênio elevada, ele só consegue liberar um ou apenas 2, né? Como no caso dos ácidos de fósforo, tá bom? Eles são uns dos exemplos. Então, olha só. Veja bem, ó. O H3, marca essa fórmula, ó. H3PO2. Isso significa o seguinte: significa que quando você colocar o H3, olha a fórmula, PO2 na água, ó, mais água, significa que ele vai liberar apenas um hidrogênio dos 3 que ele tem. Então fica H+, né, que é a partícula que ele libera, mais H2 PO2. Aí vai ficar um menoszinho aqui. Tá bom? Porque ele perdeu uma carga positiva. Então, aumenta-se a densidade de elétrons ali e acaba ficando um pouco negativo. Tá bom? Então, atenção, ó. Essa é a equação de dissociação do H3PO2. Ó. Marquem ela aí. Ele é uma exceção. Mesmo ele apresentando 3 hidrogênios, ele é classificado como um monoácido. Por quê? Porque desses 3, ele só consegue liberar, ou seja, ele só consegue ionizar apenas um, tá bom? Então, atenção a essas exceções. Os demais, que não estão nessa lista de exceções que eu vou mandar para vocês, eles são normal. Tipo assim, como assim normal? Eu quero dizer o seguinte, se você olhar para a fórmula, então, HCl, o HCl, beleza. Quantos hidrogênios tem aqui? Tem um. Se ele não tiver lá na lista que eu vou mandar para vocês, tem um. Beleza. Então, se tem um, ele é um monoácido. H2SO4. Ele está na lista? Não está na lista. Não é uma exceção, então quer dizer que ele vai liberar sempre os 2. Então, ele é um diácido. Tá? O H3PO4. O H3PO4, ele não é uma exceção. Então, quer dizer, ele tem 3 hidrogênios, então ele é um triácido. O negócio é saber as exceções em relação à quantidade desses hidrogênios que estão sendo ionizados. Então, marquem primeiro essa fórmula, H3, e o H3PO3. Né? 2 ácidos de fósforo. Normalmente, ácidos assim são exceções, os de fósforo. Tem alguns outros que eu vou mostrar também. Mas o H3PO3, ele vai ser uma exceção porque mesmo ele apresentando 3 hidrogênios aqui, dos 3 hidrogênios a gente só consegue liberar 2. Então eu coloco ele em água, isso significa o seguinte, vou fazer a equação de ionização desse ácido. Coloquei em água, né? A água pode aparecer em cima da setinha também. Ou você poderia escrever assim, ó. Deixa eu pegar meu quadro aqui, que eu acho que no quadro vai ficar melhor. Você poderia escrever isso aqui também, tá, pessoal?
Eu esqueço que o senhor Zoom, ele fica... Olha só. Ah, isso aqui é radioatividade. Vocês vão estudar próximo ano. Vamos lá. É o seguinte. É aqui, ó. H3PO3. Você pode escrever a equação de ionização de várias formas, tá? Você pode botar a água em cima da setinha. Gustavo, Oi? só uma pergunta. Você está anotando alguma coisa aí no quadro? Não está aparecendo para vocês, não? Não, não. Tá aparecendo Pra mim só o tava livro? aparecendo, Gustavo. O meu só está Agora, tá? aparecendo você Não, aqui. um quadro. Tá aparecendo o quadro ou não está aparecendo? Para mim não tá. Pra mim Tá tá aparecendo o aparecendo. quadro, sim. Para mim não tá aparecendo não. Nada, dá uma minimizada, dá uma voltada. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Espera aí, Lucas. Agora. Agora foi. Beleza. Pode ter dado algum bugzinho. Então, olha só. Você pode escrever a equação de ionização dessa forma. Você pode escrever a equação de ionização desta forma. Ou você simplesmente pode colocar isso aqui, ó. Indicando que ele já está em... Fala, Matheus. Eu ia pedir você dar uma repetida aí, professor, que eu boiei. Qual foi a parte? O quê? Agorinha, você falou mesmo, agorinha. Agorinha, eu falei muita coisa agorinha. Não sei. Eu estou explicando como que eu posso escrever uma equação. Ó, eu estou explicando como que eu posso escrever uma Isso. equação de ionização. A forma que eu posso escrever ela. Eu posso colocar água, né? O que que é uma Isso. equação de ionização? É aquela onde eu vou colocar a substância em água, no caso do ácido, né? Então eu posso colocar a água de diversas formas. Eu posso colocar ela em cima da setinha, entendeu? Dizendo que eu vou colocar ele no meio aquoso. Eu posso colocar ela como um reagente mesmo, assim, ó, H3PO3 mais H2O, também posso. E eu posso escrever também assim, ó, H3PO3 AQ, significando o quê? Que essa substância foi colocada em água. Então, eu Então posso são deixar... 3 formas diferentes de você escrever a mesma coisa. Pode perguntar. Se eu deixar esse aqui, ele Tá já vai estar certo. se referindo a... Que já está em água, já certo? está no meio aquoso. Aham. Ah, tá, beleza. Tá? Ah, tudo bem, então. Você Obrigado. pode escolher qualquer forma que você quiser. Normalmente a gente utiliza essa ou essa. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar essa escrita também. Tá bom? Em tudo vai ser a mesma coisa. Só que no caso desse ácido aqui, você tem que lembrar que ele é uma exceção. Isso significa que quando ele for colocado em água, apenas 2 hidrogênios dos 3 que ele tem vão ser eliminados, né? Vão ser liberados, vão ser ionizados. Logo, sobra HPO3 menos também, tá bom? Não é menos 2, não, é menos mesmo. Beleza. Beleza? Todos são menos aqui. É por motivo de densidade eletrônica, tá? Ao redor da molécula. E aqui vai ficar a mesma coisa. 2H+, mais HPO3 menos. Isso tudo aquoso, ó, que bacana. É bacana botar isso aqui embaixo, ó. Significa o quê? Que o cara... Aqui, ó, que o cara está na água, né? Ficou no meio aquoso. Aqui é a mesma coisa. Se tiver só a fórmula, forneça a equação de ionização e aqui dentro já significa que o cara colocou o ácido na água. Então, mais 2H dá é tudo a mesma escrita, tá vendo? O que muda? A forma como eu represento. Todas representam a mesma coisa. Sendo que normalmente a gente vê essa e essa. Quer dizer, pode aparecer qualquer uma, é importante saber. Tá? É importante saber que pode aparecer qualquer uma. Beleza? Então, em relação à classificação dos ácidos, tranquilo.
Mono tem um hidrogênio, di tem dois, tri tem três, e tetraácido, pentácido tem 4, 5 e assim sucessivamente. Tá beleza? Então, ó, muita atenção, ou é menos 2 mesmo. H3PO2 que é menos, isso, é menos 2 mesmo, perdão, perdeu 2 cargas, né? Enfim, então você tem essa classificação em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. E, além dessa classificação, você também pode, né, aqui está a explicação do porquê que o H3PO3 ele só libera 2, enfim, libera 1 e assim sucessivamente. Isso aqui é muito importante. Lembra que a gente estava montando fórmulas há um tempo atrás e eu dei as fórmulas dos ácidos? Na hora, porque os exercícios eles vão pedir para você montar a fórmula do ácido. Toda vez que você for montar a fórmula de um composto que é um ácido, os hidrogênios sempre estarão ligados aos átomos de oxigênio, se for um oxiácido, evidentemente. Né? Senão ele vai estar ligado a outras coisas. Mas, de qualquer maneira, em um oxiácido, ou seja, em um ácido que tem oxigênio, toda vez que eu for montar a fórmula do meu composto, olha aqui, está aqui em cima. Toda vez que eu for montar a fórmula do meu composto, os hidrogênios, preferencialmente, isso é fato, estarão ligados aos átomos de oxigênio. Muita atenção a isso aqui, tá? Porque tem exercício que vai pedir para você montar a fórmula do ácido. Beleza? Então, aqui, só corrigindo aqui, ó. Botar um menos 2. Engraçado. Tá bom, depois eu dou uma verificada ali. Então, atenção a esse detalhe que é importante. Beleza? Quanto à natureza, se ele é orgânico ou inorgânico, como é que você vai saber isso? A diferença está na estrutura, tá? Se na sua estrutura existir mais de um átomo de carbono, na estrutura do ácido, apresentar mais de um átomo de carbono, você está diante de um ácido orgânico ali. Mas como é que você vai saber que é um ácido orgânico? Você vai olhar para a fórmula. Eu não gosto muito de falar dessa parte agora, não. Porque você está estudando inorgânico, né? Então, depois que você aprende a identificar os orgânicos, mas beleza. Olha só, esse trecho aqui, ó. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Ou ele está escrito dessa forma aqui, ó. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Esse grupo todo, quando ele está presente na fórmula do composto, ele todo, não é um pedaço dele, exatamente do jeito que está aí. Exatamente isso. Ou pode aparecer isso aqui também, ó. Tá? É uma outra forma de escrever ele. Anotem isso aí, ó. É a mesma coisa. Ó, é uma forma diferente de escrever isso, é tudo igual. É tudo a mesma coisa, ó. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Esse grupo, quando aparece na fórmula de um ácido ou de um composto qualquer, caracteriza um ácido inorgânico, um ácido orgânico, tá bom? Um ácido orgânico. Então, muita atenção a ele, porque é o grupo carboxila. A gente vai ver isso depois, com mais detalhe. E todos aqueles outros ácidos que não apresentam carboxila, ou seja, que não apresentam esse grupo, exatamente esse grupo, e tem que ser isso aí. Não pode ser CO, COO, não pode ser OH, isso tá errado, não é igual, ó, não é igual, não é São igual. outras coisas. São outras coisas. Um ácido orgânico obrigatoriamente tem que ter a carboxila. E a carboxila é isso aqui. Ela não muda, é isso. Então tem que observar esse grupo, ó, na fórmula do meu composto, independente da maneira que ele aparece, ó. Sempre um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Agrupados mesmo, desse jeito. Aquelas fórmulas, né, que não apresentam isso são ácidos inorgânicos. E a gente está estudando
justamente os inorgânicos. Então, provavelmente, a gente não vai ver isso por enquanto, tá? Então, a gente vai ver mais desse tipo de composto. Como que eu classifico também? Eu olho para a quantidade de carbonos. Normalmente, os ácidos inorgânicos têm um carbono, no máximo 2. No máximo, não passa disso. Olhe lá, tá? Se tem 2, tá? Então, tem um carbono. Se a fórmula tiver mais de um átomo de carbono, é um composto orgânico. Pode saber, né? É bem certo. Exceto os compostos orgânicos simples, né? Que tenham um átomo só, mas aí fica fácil de identificar futuramente. Bom, beleza. Então, orgânico tem a carboxila, esse grupo, COOH, inorgânico não tem. Ok, uma classificação boba. Volátil. A volatilidade, ela tem a ver com o seu ponto de ebulição. Aí você tem que lembrar o ponto de ebulição, ele tem relação também com as forças intermoleculares, com a geometria da molécula, enfim. Tem que lembrar dessas características, estão conectadas. Então, toda vez que eu falo o ponto de fusão ou o ponto de ebulição de um composto é maior ou é elevado, né? É elevado por quê? Que tipo de geometria esse composto apresenta? Quais são as interações intermoleculares que formam esse composto? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção lá do capítulo 12, né? Na cabeça para quando trabalhar com ponto de ebulição. Então, o que é um ácido volátil e um ácido não volátil? Ácido volátil são aqueles que apresentam baixo ponto de ebulição. Então, provavelmente, são aqueles ácidos que têm interações intermoleculares um pouco mais fracas, tá? Então, vamos lá. Hidrácidos. Então, todos os hidrácidos são voláteis. Todos. Então, se eu pegasse aqui em cima, qual desses 4 ácidos, ou quais desses 4 ácidos são hidrácidos? HCl e HCN. Ok. Se eu te perguntasse quais são voláteis? O HCl e o HCl e HCN. HCN. Certo. Os hidrácidos são voláteis. O HNO3, tá. O HNO3 dos oxiácidos, ele é volátil, é um exemplo volátil, e todos os outros, olha lá, ó, são os demais, evidentemente, são ácidos não voláteis, ou seja, eles não têm tendência a evaporar. Olha lá, ó, o ponto de ebulição do H2SO4, 337 graus, do H3PO4, 213, do H3BO3, 758. Então, ó, esses ácidos, que são chamados de fixos, são aqueles que não são voláteis, esses daqui, ó. Beleza? Então, muita atenção a essa característica. Não é muito comum, opa, pulei uma página, não é muito comum, mas é importante saber. Beleza? Outra classificação, algumas são até idiotas demais, né? Outra classificação é em relação à quantidade de átomos, né? Quantidade de elementos, átomos não, de elementos. Se for constituído por dois elementos, ele é um ácido binário, porque só tem dois, ó, HF, 2 elementos, HS, 2 elementos. Não são átomos. O número de baixo indica os átomos, lembra disso, tá? Ácido ternário, são 3 elementos. Ácidos quaternários, tem 4 elementos. Elementos, não átomos. Ok? Atenção, elementos são as letras. Então, quantas letras diferentes eu encontro na minha fórmula? 2. Ácido binário. 3 letras diferentes. Ó, H, C e N. Né? Então, são um ternário. HCNO, quaternário e assim sucessivamente. Beleza? Agora aqui vem uma coisa bacana. Tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Alguma pergunta em relação às classificações? Alguma pergunta que você quer colocar? Alguma
colocação, tá tudo tranquilo. Essa parte aqui tá legal. Isso aqui deu para entender, deu para pegar que quando você for montar a fórmula de um oxiácido, o hidrogênio sempre vai estar ligado ao oxigênio. O que é volátil, diácido, triácido, oxiácido, tudo bem? Porque agora a gente vai começar a falar da força dos ácidos, né? A força tem relação com a quantidade de energia que vai ser produzida, né, no momento da dissociação e tem relação também com a forma como que a ionização acontece. Então, o que é o grau de ionização? Né? Toda vez que a gente coloca um ácido em água, ele vai ionizar. Ele vai ionizar totalmente. Ele vai ionizar totalmente ou ele vai ionizar parcialmente. Então, o grau de ionização, ele vai indicar, marquem aí, ó, a porcentagem de eletrólito, ou seja, das partículas, né, que vão ser separadas, que sofrem dissociação ao ser dissolvida em água. Então, qual a quantidade de H+, de um determinado ácido que vai ser liberado quando eu coloco esse ácido em água? 100%? Se for 100%, quer dizer que ele vai liberar todos os hidrogênios. Se for um outro valor, quer dizer que ele não libera todos os hidrogênios. Então, o grau de ionização, ele é um valor, um número, que vai indicar para você qual é a tendência desse ácido em liberar seus hidrogênios. Se esse grau de ionização for 100%, você diz para mim que ele vai liberar todos os seus hidrogênios. Se ele for diferente de 100, né, um valor, sei lá, de 50%, significa que ele vai liberar metade daquilo que ele tem ali, tá bom? Então, muita atenção a essa informação. Como que você determina o grau de ionização que é representado pela letra alfa? Você determina da seguinte forma. Você vai pegar o número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas adicionadas na água. Isso vai ficar mais visível para a gente lá na frente, quando a gente começar a estudar os cálculos, tá? Então, atenção, porque vai ficar mais visível, porque lá a gente vai aprender como que calcula o número de moléculas. Entende? Número de Avogadro. Isso, exatamente, Lucas. Tem que fazer a relação com o número de Avogadro em vários graus para determinar o número de moléculas ionizadas, determinar o número de moléculas adicionadas à água, enfim. Então, a fórmula é: eu pego o número de moléculas que foi ionizado, né, que sofreram dissociação, e divido esse número pela quantidade de moléculas que eu coloquei na água. Então, aqui ele dá um exemplo muito besta, né? Que você pega os números e divide, mas a ideia é essa, ó. Imagine que você tem 200 moléculas de HCl. Isso vai ser dado, né? Quantas moléculas? Ou ele pode pedir para você calcular com base no número de Avogadro, tá, Lucas? Também tem isso. Então, 200 moléculas de HCl, então, ó, o número de moléculas que foram adicionadas na água, N. 200 moléculas de HCl foram dissolvidas em água. Dessas 200, 184 delas foi ionizada. Então, uma porcentagem bem grande, né? Resolução. Pega o número de moléculas ionizadas, 184, divide pelo número de moléculas que foi adicionado em água e você vai ter aí, ó, 92%. Então, conclui o seguinte, que se eu tenho uma amostra lá de 100 moléculas de HCl, 92 dessas moléculas vão ser ionizadas. Isso é um alto grau de ionização? Isso é um alto grau de ionização. Isso significa o quê? Isso vai implicar o quê? Ácido forte. Isso vai me dizer se o ácido ele é forte ou ele é fraco, ou ele é moderado, né? Também tem essa classificação. Então, olha lá, ó. Ácidos fortes
são todos aqueles que têm um alfa, então um grau de ionização acima de 50%, já classifica o ácido como forte. E essa classificação aqui é muito importante, tá? Mais importante até que os outros. Que as outras, mas não que as outras não sejam, mas essa é bem importante. Eu vou parar daqui a pouco. Ácidos moderados são aqueles que apresentam o alfa entre 5% e 50%, né? E ácidos fracos são aqueles que apresentam o grau de ionização menor do que 5%. Então aqui, por exemplo, ácidos orgânicos, como o ácido acético, eles são normalmente fracos. Ácidos como o HCl, o H2SO4, eles são ácidos normalmente fortes, tá? E os moderados que ficam aqui, por exemplo, o H3PO4, ele é um ácido moderado, tá? Vai ficar aqui nesse intervalo aqui. Enfim, você tem essa classificação, marca isso aqui, porque é importante, tá? Só que tem uma regra mais prática para você determinar isso. E o que eu acho mais fácil, tá? Então, ó, tome nota, deixa eu ver se tome nota. O grau de ionização depende da concentração e da temperatura. Ou seja, ele está mostrando para você o seguinte, ó, que dependendo da temperatura que você realizar essa reação, pode ser que o ácido, mesmo ele sendo um ácido forte, ele não libere tanto porque a temperatura ela influencia na reação, tá? Ela influencia. Claro que sim. Se eu pegar um alimento e colocar ele dentro da geladeira e dois alimentos idênticos, colocar um dentro da geladeira e um fora da geladeira, o de dentro da geladeira vai estragar mais devagar, porque a temperatura ali é diferente. Então, está influenciando em um determinado grau na reação. Não vou falar em velocidade, na reação, tá? Então, a temperatura depende e a concentração. O que é concentração? A quantidade da substância. Então, a quantidade dessa substância ela também interfere nesse grau de ionização, né? O número de moléculas. Né? Então, vamos lá. Quanto maior for o valor de alfa, ó, muita atenção isso aqui, ó. Isso vai resolver tanta coisa na sua vida, ó. Quanto maior for o alfa, maior será a quantidade de H+, né? Porque ele vai liberar quase todos os seus H+, e maior será a quantidade do OH- para a base, tá? Então, essa regra de identificação do alfa, do grau de ionização ou grau de dissociação para as bases, vale tanto para os ácidos quanto para as bases, tá bom? Fiquem atentos a isso. Só que tem uma regra mais prática, que é essa aqui. Ela é muito mais fácil de entender se um ácido é forte ou fraco. Sabe por quê? Ó? É só você pensar aqui. Ó. Ácidos orgânicos são fracos, exceto esse, o tricloroacético, que ou eu observo se tem muitos átomos de carbono. Se tiver muitos átomos de carbono, estão me ouvindo? Ok? Se tiver muitos átomos de carbono, é um ácido orgânico. Ácidos orgânicos são fracos. Hidrácidos. Hidrácidos é isso aqui, ó. Ó. O HF é moderado. Exatamente isso aqui. Nos hidrácidos, quem é o ácido forte? Somente o HCl, o HBr e o HI. São os 3 hidrácidos fortes. Só eles. Quem é o hidrácido moderado? Só o HF. A força. E os demais? São tudo fraco. Então, se eu pedir para classificar os ácidos quanto à força, viu HCl, ele é forte. Viu HBr, é forte. Viu HI, é forte. HF, moderado. E se for qualquer outro hidrácido, é fraco. Não está ali dentro dos 4. Ok? Já para os oxiácidos, no caso dos oxiácidos, tem uma outra forma de identificar. Como? Você vai pegar o número de oxigênios e diminuir pela quantidade de hidrogênios ionizáveis. Quantidade de hidrogênios ionizáveis. Cuidado com as exceções. Tá bom?
Cuidado com as exceções. Então, eu vou pegar a quantidade de oxigênio e diminuir pela quantidade de hidrogênio ionizável. Então, aqui, ó, por exemplo, HClO4. Quantos oxigênios tem? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis? 1. Então, 4 menos 1 dá 3. Se é maior do que 2, é forte. Né? Se essa diferença for maior do que 2, ou maior ou igual a 2, é forte. Se for igual a 1, é fraco, é moderado. E se for 0, é fraco. Então, eu pego a quantidade de oxigênio, diminuo a quantidade de hidrogênio, lembrando das exceções, e classifico. Ó, H3PO4, quantos oxigênios tem? 4. Os 3 hidrogênios são ionizáveis. Beleza, então 4 menos 3, 1. Diferença igual a 1, o ácido é moderado. H3PO3. Se você não souber que o H3PO3 é uma exceção e que apenas 2 hidrogênios são ionizáveis, você vai diminuir 3, 3, 0, então ele é fraco. Errou, porque o H3PO3 é um ácido, uma exceção, ele vai liberar apenas 2 hidrogênios, então você tem 3 menos 2, que é o número de hidrogênios que ele libera, ionizável, 1 é um ácido moderado. Então, eu acredito que esta regra aqui, essa forma de identificar aqui, ó, ela é mais prática do que a do alfa. Beleza? Ela é muito mais prática porque ela não depende de cálculo. Ela só depende de você fazer uma análise e classificar o ácido em orgânico ou inorgânico, hidrácido ou oxiácido. Se for hidrácido, é só lembrar, ó, esses 4 aqui são fixos. Né? HCl, HBr e HI são fortes, HF é um moderado. Todos os demais hidrácidos que não são esses 4 são fracos. Os oxiácidos, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de oxigênio, diminuir da quantidade de hidrogênio ionizável e vai dizer, é maior do que 2 essa diferença? Maior ou igual a 2? Forte. Igual a 1? Moderado. Igual a 0? Tudo bem? Aí a gente para aqui, porque eu não vou falar de nomenclatura hoje. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se tiver beleza, beleza. Bom final de semana. Aguardem as notas que eu vou passar para o Danilo. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Falou. Tchau, Matheus. Tchau. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Ó, podem saindo da sala para eu fechar, tá? Cassiana, Pedro, Rafael, Rânia e Arthur. Podem deixar a sala aí para eu fechar a sala, pessoal, que o próximo professor vai entrar. Lívia. Não? Ó, eu vou liberar a sala. Lívia, Pedro, Rafael, Rânia e Arthur. Vocês vão cair da sala, tá bom? Pedro, Rafael e Arthur.